Este é mais um programa da série de educação Tesouro a Descobrir, uma parceria entre a Rede Vida de Televisão e a Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Hoje temos o grande prazer e a honra de receber para esse nosso diálogo o ministro Gilmar Ferreira Mendes. O ministro Gilmar Mendes é mato-grossense, nasceu em Diamantino, lá pelos anos de 1955, jovem ainda, fez seus estudos primários e secundários, parte lá em outras cidades. Ele vai nos falar em detalhes como é que foi o começo dessa sua vida, orientado pelo seu pai Francisco Mendes e sua mãe Nilde Alves Mendes. E seus irmãos, onde estudaram, o que fizeram. Enfim, queremos saber um pouco do seu passado educacional, a sua ligação com a educação, a importância da educação na sua vida. O ministro Gilmar Mendes terminou seu segundo grau, já aqui em Brasília, e fez vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, onde se formou em 1978. Fez também um curso de mestrado em Direito na própria Universidade de Brasília, que terminou em 87, e depois foi fazer um mestrado e um doutorado em Direito na Universidade de Münster, Westfalisch Williams, não sei se meu alemão está bom, mas foi onde se terminou o seu doutorado em 1990. Voltou ao Brasil, é professor adjunto da Universidade de Brasília desde 1990 e também docente permanente do Instituto Brasiliense de Direito Público, uma instituição que foi criada por ele mesmo e alguns outros colegas para oferecer cursos na área do direito. Aliás, as pessoas me perguntam, pode o ministro ser professor? Perfeitamente. A nossa Constituição permite, a única atividade que o membro do judiciário pode ter é o trabalho docente, né, pelo que eu entendo. E essa importante contribuição do ministro para a educação, uma vez que agora tem uma ótima faculdade formando bons profissionais aqui em Brasília. Bem, ele tem uma grande experiência na área de direito, com ênfase em direito público, principalmente controle de constitucionalidade, controle abstrato, e também sobre a Corte Constitucional Alemã. Muito bem. O ministro Gilmar Mendes tem uma carreira também no setor público, foi procurador da República por concurso, foi também assessor da Câmara dos Deputados durante um certo tempo, do Ministério da Justiça e também trabalhou na Casa Civil da Presidência da República. Foi advogado-geral da União. Eu estou fazendo aqui um breve resumo, senão passaria o programa falando sobre o currículo do ministro Gilmar Mendes. Até que em 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso o nomeou como ministro do Supremo Tribunal Federal. E em 2008 e 2010, o ministro foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, aqui uma rica vida voltada para o direito e também para a educação, uma vez que ele tem sido professor durante muitos anos. É um prazer enorme recebê-lo aqui, ministro Gilmar Mendes. Professor Hugo, é uma honra também para mim participar desse seu programa tão visto e tão aplaudido. Eu queria que o senhor nos contasse um pouco lá da sua experiência educacional, lá nos primeiros anos, com a orientação do seu pai e de sua mãe. Eu nasci em 1955, num longínquo local do Brasil, que é Diamantino. Diamantino é uma dessas fronteiras no século XIX, no século XX, no início, era uma das últimas fronteiras, talvez uma das últimas cidades. Dali as pessoas saíam para as suas viagens. Uma cidade que tem algo em torno de, muito próximo de 300 anos, portanto, ombreia um pouco com as nossas cidades do ciclo do ouro, aqui de Minas Gerais. E a minha família deve estar lá também por esses 200 ou 250 anos, de origem portuguesa, Ferreira Mendes e Alves. E eu cresci naquele ambiente, a partir de 55, um ambiente muito modesto, como se pode imaginar, muito distante, embora já se começasse a ter os impulsos dessa exploração que se dava no Centro-Oeste. Então, a compra das terras, a especulação, né, a abertura, que depois vai se dar nos anos 60. E eu estudei no colégio público, na escola pública lá de Diamantino, o Grupo Escolar Major Caetano Dias, que era dirigido pelas irmãs Conceição, nós dizíamos, né, da Madre
a congregação da Madre Paulina, né? Sim. E depois estudei também no ginásio lá em Diamantino, que era dirigido pelos padres jesuítas. Então tive essa formação e talvez essa sorte de ter frequentado boas escolas. Havia uma preocupação muito grande com o ensino. De vez em quando até eu comento, professor, que nós naquele ambiente talvez não soubéssemos aproveitar tudo que se oferecia no colégio. Além das disciplinas normais que eram oferecidas, em geral, rigorosamente dadas por mestres muito aplicados e rigorosos, nós tínhamos aulas de música, oferecia-se aula de línguas, mas é claro que nós não sabíamos para que aquilo servia, ou mesmo técnicas de desenho, educação física, se incentivava o esporte. Muitos dos colegas nossos se tornaram músicos, uma fanfarra se organizou em função desse tipo de esforço. E hoje, quando eu olho à distância, digo, e não aprendi a tocar um instrumento, tendo tido essa oportunidade, ou mal aprendi a fazer um desenho. Então, naquele ambiente muito distante, comunicação muito precária, nós tínhamos rádio, no máximo nós não tínhamos televisão, não é? A televisão já vai chegar nos anos 70, a comunicação à distância se dava, em geral, também utilizando os velhos aparelhos de rádio. Né? Nós não tínhamos... Tinha jornal na cidade? Jornais de mimeógrafo, né? Isso porque o colégio já incentivava. Né? Uma cidade talvez de 5 mil habitantes e era um mega município, né? Porque tinha aquela base territorial imensa, talvez fosse o segundo município do Mato Grosso na época, com 240 mil quilômetros quadrados. Países da Europa. Portanto, alguns países, né, da Europa caberiam nessa base territorial. Todos espalhados. Hoje, nós temos vários municípios progressistas, que saíram desta base territorial: Lucas do Rio Verde, Mutum, Sinop, Porto dos Gaúchos. Em suma, vários municípios saíram dessa área. Esses municípios que hoje formam a base do agronegócios no Mato Grosso. Meu pai foi prefeito, era funcionário municipal e foi prefeito da cidade por 2 mandatos. E ali eu cresci, vivi, jogava futebol, fazia teatro, participava dos festivais de música. Era uma vida muito inventiva, banho no Rio, nas férias íamos a Cuiabá e tínhamos um pouco mais de informação. Cinema, tínhamos às vezes, jornal, era via a biblioteca do próprio colégio ou seminário, né? Os padres recebiam, o senhor há de se lembrar, o antigo e distinto Correio do Povo, que era um tipo de Estadão do Sul, não é? Tínhamos uma boa biblioteca para as condições existentes, mas a vida girava um pouco em torno da família, óbvio, e também do papel desempenhado pela a igreja, que à época estava engajada, especialmente os padres jesuítas. Nós tínhamos a prelazia de Diamantino com um bispo jesuíta, Dom Alonso, estavam engajados na missão de pacificar ou evangelizar os índios. Eu me lembro que a 600 quilômetros de Diamantino, salvo engano, havia uma missão chamada Utiariti, que inicialmente, creio que nos anos 40, fora inaugurada e fundada por Rondon. E depois foi passada para os padres jesuítas, que lá chegaram a ter talvez 3 ou 4 mil índios sendo escolarizados, sendo formados naquela região. Hoje, essa área pertence ao município de Sapezal, jamais ao norte de Diamantino.
E eu não conhecia o TRT, mas a nossa vida girava um pouco em torno disto, das atividades dos padres também, nas várias áreas e nesse trabalho de pacificação. Recentemente eu tive a oportunidade de visitar esse local. Hoje nós temos lá apenas escombros e um bonito salto. E é uma área hoje indígena devidamente demarcada. Portanto, mas, ministro, lá na cidade não tinha curso colegial, então? Não, nós tínhamos apenas o ginasial. Só o ginasial. Somente o ginasial. O colégio só veio tempos depois e eu então fui, quando encerrei os estudos em Diamantino, em 71, eu fui para Cuiabá. Em 72, então, estudei no Colégio Salesiano de Cuiabá. E fiz, então, o primeiro ano ginasial lá. E depois veio para Brasília, logo depois? Depois eu fui para São Carlos. Por quê? Porque o meu intuito inicial era estudar fora. E eu tinha que fazer um processo de persuasão. Convencer os meus pais de que isso era possível. E eu queria já desde logo vir para Brasília. Mas alguns colegas meus, conhecidos, estavam indo para São Carlos. E então foi mais fácil convencer os meus pais de que nós teríamos um ambiente conhecido em São Carlos. E então eu me dirigi a São Carlos, lá morei numa república, fiz bons amigos nesse... Escola La Salista de lá. No Colégio La Salle de São Carlos, conhecido, não é? Uma escola tradicional, e lá fiquei, portanto, por um ano. E depois, então, vim para Brasília, em 74. E aqui foi estudar em que escola? Fui estudar no antigo pré-universitário, que hoje é o Sigma, a escola. E lá fiz, então, o terceiro ano ginasial, e no final do ano de 74, início de 75, eu entrei na Universidade de Brasília. E fez vestibular? Fiz vestibular para a Faculdade de Direito. Na época, eu já era um aluno com algum destaque na própria escola. Mas, ministro, vamos fazer um pequeno intervalo de 1 minuto para voltarmos com o nosso entrevistado de hoje, o ilustre ministro Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O conhecimento não para. E você? Pós-grau. Cursos de pós-graduação da Univap para graduados e profissionais que buscam crescimento. Inscrições abertas para os cursos de especialização, Lato Sensu, e cursos de mestrado e doutorado, Stricto Sensu. Pós-grau. Pós-graduação da Univap. O conhecimento não para. Informações pelo 3947-1221 ou pela internet www.univap.br. Voltamos com o nosso entrevistado de hoje, o ministro Gilmar Mendes. Nos contava do seu término do seu 2º grau, aqui já em Brasília, no colégio hoje o Sigma, e fez vestibular para a UNB, fez cursinho. E como é que foi esse interesse pelo curso de Direito, ministro Gilmar Mendes? Eu estava dizendo exatamente isso, que na minha época, já de colégio, do final do terceiro ano, os colegas me perguntavam por que eu iria fazer direito, porque o senhor há de se lembrar, naquela época o direito estava sob uma imagem de desprestígio. Em geral, os bons alunos acorriam ou para a medicina, né, ou para os cursos de engenharia. Mas eu queria realmente fazer direito porque tinha já essa ideia desde que saí do Mato Grosso. Na minha família temos muitos advogados, juristas, juízes. O meu bisavô, se diz, eu não sei, não fui fazer essa verificação, mas teria sido o primeiro bacharel mato-grossense formado na São Francisco, ainda no século XIX. E foi desembargador, secretário de Justiça no Estado. E o meu avô atuava no júri, mas era o advogado prático, era aquilo que nós chamamos o rábula, né?
E eu acho que eu fui um pouco contaminado pelo júri. O júri era um dos espetáculos da nossa cidade naquela época. Você imagina um município com aquela base territorial, a comarca ainda era muito maior, e Diamantino era a sede da comarca. Ali se reuniam, então, juízes, promotores, advogados, a cada 6 meses para realizar os júris. O crime mais comum, obviamente, numa região como esta, é o homicídio. Logo, o júri tem uma importância muito grande. Acredito que foi isto que acabou me estimulando inicialmente para o direito, embora eu tenha me distanciado fortemente da ciência do direito criminal. Mas é importante que fez o seu curso na UNB ao longo de 4 anos e terminou o curso porque resolveu continuar fazendo estudos em direito. Fez um mestrado também na Universidade de Brasília. E aí já foi com interesse de ser professor? Na verdade, eu estudei na Universidade de Brasília todo este tempo e já vinha me preparando até mesmo para um eventual estudo no exterior. Creio que em 1976, 77, eu passei no concurso para oficial de chancelaria do Itamaraty. E isso me ajudava a complementar a renda e também me deu novas possibilidades profissionais. Mas não foi para o exterior? Fui depois para o exterior, isso para a Alemanha, depois que concluí o curso. Mas depois que terminei o curso na Universidade de Brasília, e era uma época muito rica em termos de debate, o governo Geisel, a abertura, as novas formas jurídicas, o grande congresso da OAB de 1977-78, que reclamava a abertura. Em suma, era um momento muito ativo da vida nacional, de propostas, e havia também na própria UNB a visita de parlamentares, professores que eram parlamentares, só de se lembrar, por exemplo, do Flávio Marcílio, do Josafá Marinho, Franco Montoro, não é? Nomes notáveis que compunham também a academia. Então havia muito interesse pela vida acadêmica e pela vida política, e eu comecei então a me interessar mais por aprofundamento dos estudos. Fiz um curso rápido de especialização em Direito Civil na universidade, depois da minha conclusão. Comecei a dar algumas aulas, inicialmente na UDF, depois na própria Universidade de Brasília. Eis que fui convidado para ir para Bonn, na condição de oficial de chancelaria. E lá então pude exercer as minhas funções e ao mesmo tempo iniciar os estudos para um doutorado. Mas a Universidade de Münster fica lá perto? Não, Münster vai ser depois. 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 E isto já vai ser em 1979, lá vou ficar até 1982. Eu fico, portanto, um longo período, aprendo alemão, desenvolvo alguma habilidade nesta área, estudo direito um pouco, e eu estava focado no direito civil, que, como sabe, é uma das fortalezas do pensamento alemão, na linha do desenvolvimento da dogmática do direito romano. Voltei ao Brasil e tempos depois fiz o concurso para procurador da República. Sim. Mas isso já foi em 85, né? Isso já foi em 85. Exatamente. Fiquei no Itamaraty um tempo e assumi então a Procuradoria da República, e para lá fui. E fiquei até 88 na Procuradoria, quando defendi a minha tese de mestrado na UNB, que é uma obra de relativo sucesso sob controle de constitucionalidade, e voltei à Alemanha, agora a Münster. A Münster, exatamente. E lá então eu defendo a tese sobre controle abstrato na Alemanha e no Brasil, uma tese de doutorado. Então faço esse percurso, volto ao Brasil. E aí, a partir de 90, passou a ser um professor adjunto da Universidade de Brasília. Entro na Universidade de Brasília, começo a dar aulas, muitas palestras, muitas conferências. Fui chamado para trabalhar no governo. Estive no governo Collor até o final. Voltei depois à Procuradoria. E depois fui chamado para participar da revisão constitucional pelo Nelson Jobim. Continuei dando aula, participando da vida acadêmica, publicando obras, e
já no governo Fernando Henrique Cardoso, assessorei o Jobim no Ministério da Justiça, todo aquele processo de reforma que era por ele coordenado, e fui então para a Casa Civil, lá de novo para exercer a função de subchefe jurídico da Casa Civil. E depois foi que foi designado advogado-geral da União. Sim, isso só em 2000. 2000, né? Só em 2000. Exatamente. Portanto, eu fico de 96 a 2000 2000 ficou na Casa Civil. na Casa Civil. Essa deve ter sido uma experiência interessante. Experiência muito interessante, um período intenso de reforma, muitas emendas constitucionais, governo muito ativo, não é, com a reconcepção de modelos, muitas reformas também no plano legislativo. Nesse período discutimos, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que agora acaba de celebrar 10 anos. Muitas reformas foram encetadas. Se eu não me engano, o senhor insistiu que era preciso fazer uma análise geral da legislação no Brasil, em termos de também fazer uma revisão disso. Fizemos trabalho nesse sentido. Temos reformulamos uma lei para permitir a consolidação das leis, porque é uma das reclamações que se fazem constantemente, é que temos muitas leis e leis repetidas, e usamos a fórmula revoga essas disposições contrárias e não dizemos o que está sendo revogado. E então fizemos esse trabalho. Até hoje existe essa possibilidade e, infelizmente, a parte substancial do trabalho não foi desenvolvida, porque é necessário que haja um engajamento. Né? E o Congresso tem que se mobilizar nisso? Tem que se mobilizar nesse sentido. Mas, pelo menos, a legislação quadro está aí, posta, e recomenda que não haja essa utilização de normas repetidas, que se tente fazer consolidação, que se revogue expressamente a lei que está sendo revogada, né, que se busque a lei. Em suma, há pelo menos essa principiologia enunciada formalmente, positivada formalmente. Eu tive essa experiência lá na Unileges, quando se falou disso, e até no Senado foi criada uma comissão especial, mas as coisas não avançaram muito nesse sentido. Porque talvez o ânimo maior seja, do ponto de vista até legislativo, e se compreende isso, parlamentar, esteja voltado para a feitura de novas leis. Né? O parlamentar talvez queira emprestar o seu nome ou associar o seu nome a uma obra legislativa nova. Mas veja que há consolidações importantíssimas, como a consolidação da legislação do trabalho, não é? Ou em algum momento a consolidação das leis da Previdência Social. Ou da eleitoral. Isso. Né? Se nós conseguíssemos avançar nesse sentido, e daí só fazermos alterações num corpo legislativo permanente, certamente daríamos mais racionalidade a esse processo e ajudaríamos o cidadão a, de fato, cumprir aquilo que é um desígnio que está na Lei de Introdução ao Código Civil, que ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando que não a conhece, né? Mas realmente, com tantas leis, é difícil conhecer. É impossível. Mas o senhor foi designado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2002, como ministro do Supremo Tribunal Federal. E lá começou sua atividade e, depois de 6 anos, ocupou a presidência do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria que o senhor nos comentasse um pouco quais os principais desafios que o senhor teve no período que o senhor foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi um período muito difícil, aquele da presidência no Supremo Tribunal Federal. O país passava por um momento bastante peculiar, o senhor há de se lembrar, com as ações da polícia, aquilo que a gente chamava o Estado policialesco, uma repressão massiva e organizada, e eu, que já vinha um pouco resistindo e denunciando isto, tive um sério embate naquele caso Daniel Dantas e todo as algemas. Inicialmente a discussão também girava em torno disso, mas o caso basicamente dizia respeito à prisão desse empresário. Eu, nas férias, decidi pelo deferimento do habeas corpus em sede liminar, e em seguida houve a segunda prisão, praticamente 24 horas depois, com base numa decisão tomada pelo mesmo juiz em São Paulo. Não é todo dia que ocorre um fenômeno como este, de um juiz decidir contrariamente a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e de forma tão frontal. E eu acabei por conceder, portanto, uma nova
ordem de habeas corpus e houve, então, uma celeuma em torno deste assunto. Infelizmente, o tema se pacificou e o Supremo Tribunal Federal confirmou a correção daquela decisão e acredito que depois nós tivemos aí uma positiva evolução nessa seara. Tive também os desafios de presidir concomitantemente o Conselho Nacional de Justiça e fizemos aí um grande esforço, um grande trabalho no que concerne a modernização da justiça, fixação de metas, estabelecimento de prazos, a chamada Meta 2, que era julgar todos os processos que entraram até 2005, 2006. Fizemos o mutirão carcerário, esse trabalho magnífico, que é da revisão das condições das prisões de cada preso, e descobrimos presos provisórios há 12 anos, há 14 anos, e hoje já existe um trabalho nesse sentido, até mesmo com o propósito de instalar controle eletrônico, as várias penais de execução virtual, em suma, se fez um grande trabalho nesta seara. No que diz respeito à reintegração ou à ressocialização, lançou-se o programa Começar de Novo, que permite que o egresso do sistema prisional tenha uma nova chance, uma nova oportunidade. Celebramos um convênio com a FIFA, CBF, para que eles participem desse processo de construção das obras voltadas para a Copa. Em suma, se fez um grande trabalho nesta área. O Judiciário passou por uma grande remodelação, sobretudo no que diz respeito à fixação de metas. A ideia de prestar um serviço público dentro de um tempo razoável. E isto foi feito nesse período, tem tido continuidade, mas acredito que foi um importante trabalho esse feito nesse período. Na verdade, no Brasil se diz que a justiça é lenta, mas na verdade nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo de 1 minuto, senhor ministro, para voltarmos em seguida com esse nosso diálogo. O conhecimento não para. E você? Pós-grau. Cursos de pós-graduação da Univap para graduados e profissionais que buscam crescimento. Inscrições abertas para os cursos de especialização, Lato Sensu, e cursos de mestrado e doutorado, Stricto Sensu. Pós-grau. Pós-graduação da Univap. O conhecimento não para. Informações pelo 3947-1221 ou pela internet www.univap.br. Voltamos com o nosso entrevistado de hoje, o ilustre ministro Gilmar Ferreira Mendes. Ele nos contava do trabalho que fez, importante, quando ocupou a presidência do Supremo Tribunal Federal. Mas eu não mencionei logo no início que o ministro é autor de 22 livros e 31 capítulos de livros. Ele tem mais de 130 artigos técnicos jurídicos publicados, atuou em 32 bancas de mestrado de jovens que estão fazendo a pós-graduação e 18 de doutorado, e participou também de muitos eventos onde apresentou trabalhos. E atualmente tem 22 orientandos de mestrado na área do direito. Então o ministro está aqui muito ativo na área da educação. Então, além do seu papel importante no judiciário, também tem uma contribuição importante ao setor educativo. Mas eu queria que o ministro nos comentasse sobre um tema que é importantíssimo, sobre o controle da constitucionalidade das leis. Eu sei que o senhor é um especialista nesse tema. Como é que o senhor vê esse quadro hoje no momento? O Brasil é um país bastante desenvolvido nesta área. Desde a tradição americana, começada em 1891, com influência de Rui Barbosa e outros notáveis, o Brasil adotou o chamado controle judicial de constitucionalidade, que se fazia no caso. A partir de um caso concreto, o juiz examinava se havia compatibilidade entre uma dada lei e a Constituição. Depois passamos a desenvolver, especialmente no âmbito das questões federativas, um tipo de ação direta de inconstitucionalidade, que é o chamado controle abstrato de normas, hoje muito popular, chamada ação ADINS, ADINS, né? E com alguns legitimados.
na Constituição anterior, apenas o Procurador-Geral podia fazer esta ação. Depois ampliou-se significativamente. Hoje temos entes políticos e também entes da própria comunidade, da sociedade, que podem fazê-lo. Então, isso criou um modelo que nós chamamos de um modelo misto de controle de constitucionalidade, porque temos esse duplo impulso, o controle concreto e o controle abstrato. E o Supremo Tribunal Federal acaba exercendo essa dúplice função, faz o controle concreto e também o controle abstrato de constitucionalidade. E nós estamos, então, vivendo esse momento interessante, esse experimentalismo institucional, que é bastante diferenciado, com a análise de leis municipais, de leis estaduais e de leis federais. O senhor me lembrava que numa conversa que eu tive lá na Interlege, quando nós falávamos da experiência comum nos cursos, que eu destacava o número de leis inconstitucionais, especialmente no plano estadual, não é, em que às vezes o legislador se dá uma liberdade imensa, não é, e acaba cometendo inconstitucionalidade. E é preciso que haja esse controle e que haja, de fato, um controle prévio que evite, às vezes, essa frustração, né? Que o cidadão recebe uma lei que aparentemente vai lhe trazer um benefício e, em seguida, vem a declaração de inconstitucionalidade pelo o Supremo. Nós temos avançado, isso faz parte de um processo, né? O próprio Supremo, diferentemente de outras cortes, decide publicamente, mais do que isto, decide, transmite as suas decisões pela televisão, não é? Isso é um fenômeno raro. O senhor viveu em várias partes do mundo e sabe que, em geral, as decisões dos tribunais são decisões em ambiente fechado. Tanto é que os nossos colegas de direito comparado, quando vêm aqui, ficam um tanto quanto perplexos, admirados com este reconhecimento. Mas agora, no plano internacional, isso vem sendo tratado como um trabalho importante de índole pedagógica. Quer dizer, está se comunicando à população, né, de quais são os seus direitos, como ela pode reivindicar, e também se está a ensinar às instituições como elas devem proceder, pelo menos num quadro geral. Então, o controle de constitucionalidade cumpre uma função extremamente importante. E também há um momento de diálogo. Por exemplo, em determinados casos, o tribunal abre para audiências públicas. Chama as pessoas, elas são televisadas, experts vêm, se posicionam em relação a temas relevantes. Caso, por exemplo, das células-tronco, houve um grande debate sobre esse tema para entendê-lo em toda a sua especificidade e também nas questões éticas que envolve. Então, aqui nós temos a participação de cientistas, mas também de pessoas envolvidas com as questões éticas, os religiosos, os filósofos, em suma. Então, o tribunal abre um diálogo mais complexo com a própria comunidade. Também, o tribunal, hoje, em muitos casos complexos, admite a presença do chamado amicus curiae, ou amigo da corte, aquele que traz uma contribuição especial, que, pela sua expertise ou pela sua posição institucional, pode trazer uma abordagem. Então, o controle de constitucionalidade é um pouco um momento especial, um momento mágico desse diálogo do tribunal com a sociedade como um todo. Importantíssimo. Mas, ministro, há alguns temas que estão um pouco na área do jurídico e da educação. Por exemplo, um tema que ainda deverá talvez ser analisado pelo Supremo, parte já foi, é o problema de cotas para a entrada nas universidades. Como é que o senhor vê esse quadro hoje? Esse é um tema que nós vamos ter que discutir com muito cuidado, por conta de suas implicações. O ministro Lewandowski, que é o relator, talvez, de um dos importantes processos, chamou até uma audiência pública. Ela já foi realizada com educadores que se posicionaram num ou no outro sentido, experts que se posicionaram num ou no outro sentido. E agora, certamente, nós vamos nos pronunciar. Acho que este é o caso da Universidade de Brasília, que tem suscitado muita
polêmica, mas nós temos também algumas discussões sobre a lei do ProUni, e há aquela divisão no meio acadêmico entre a chamada cota social, né, e a cota racial, né, se deve admitir uma ou outra, se a cota racial não seria um instrumento de racialização da sociedade. Então nós temos que lidar com este tema com muita cautela, embora saibamos que há algumas dificuldades. Os índices aí, os números mostram que, de alguma forma, a discriminação racial se dá, inclusive, no campo da educação. O número de pessoas de cor que chega a um curso superior é muito pequeno. Então, não se pode ser indiferente a esse dado da realidade, né? E é preciso, então, discutir as chamadas cotas com essa abertura de espírito. Mas o Supremo trata de outros temas. Por exemplo, um tema polêmico é esse exame da OAB para os graduados dos cursos de Direito, os bacharéis de Direito. Por que não há outros exames para as outras especialidades? Por que essa discriminação, vamos dizer assim? Como é que o senhor vê esse quadro? Esse é um tema que está agitado agora na comunidade e na comunidade jurídica em geral, por conta do impacto que o exame da OAB tem sobre a vida das pessoas, né? As pessoas investem o seu tempo, muitos deles investem recursos significativos, esperando obter um diploma e para iniciar uma vida profissional. E depois tem que passar pelo funil do exame da ordem e acabam não conseguindo. Muitos deles já repetiram esse exame várias vezes. Felizmente, no Brasil não há o limite para a realização desses exames, em outros países há, mas as pessoas acabam formando um exército de frustrados, de pessoas que investiram tempo, recursos, boa vontade e não conseguiram fazer ter a faculdade do exercício profissional. Então, essa é a frustração que existe e há discussão. Nós não podemos negar também que o exame é importante, ele cumpre uma função social eminente no que diz respeito à qualificação de quem atua no judiciário, né, de quem milita em favor dos direitos das pessoas. Né? Ali estão questões relevantes, o habeas corpus do preso, não é? Se for mal defendido, há todo um problema, decorrência disto, em suma. Então nós temos que lidar com esse tema com algum cuidado. Por que o exame da ordem e por que não existe o exame em outras searas? Nós sabemos que muitos países que ampliaram os estudos universitários introduziram um exame no final. A Alemanha tem o chamado Staatsexamen em muitas áreas. No direito é um exame terrível. É um exame muito temido e, na verdade, não é um exame, são dois exames. O primeiro exame é que dá a condição de bacharel e que permite o exercício, portanto, de atividades gerais. Mas é o segundo exame que habilita para funções como a de promotor, a de juiz, para as funções específicas, jurídicas em geral. Isso já envolve 2 anos de estágio para um segundo exame. E, em princípio, o candidato só pode falhar uma vez. No segundo, se ele falha no segundo exame, ele não terá mais uma outra oportunidade. Portanto, é um modelo muito forte. Em outros cursos, há um exame mais fechado, mas também existe esse critério. Ministro, infelizmente o tempo é uma variável que caminha só numa direção. E o nosso tempo irá se esgotar. E eu gostaria que nesse minuto que nos reste, da sua experiência de jovem ainda, mas grande experiência no judiciário e também como professor, que mensagem o senhor daria aos jovens e aos seus responsáveis que estão nos vendo e nos ouvindo no dia de hoje? Qual seria a sua mensagem? Eu tenho a impressão de que, um pouco como no Evangelho, o estudo e o saber libertam, né? É fundamental, então, que nós passemos essa mensagem aos jovens. Se nós temos uma possibilidade
de transformação, de toda a índole, cultural, social, de formação em geral, ela se dá pelo meio da educação. Pelo menos é o meio mais seguro de se fazer essa transformação. É claro que há outros caminhos, os artistas se realizam de uma maneira, muitas vezes também se valendo dos estudos, os talentosos artistas do futebol fazem-no de forma tão brilhante, eu sou um apaixonado pelo futebol, mas certamente o caminho tradicional, democrático, universal e universalizante é o caminho do estudo. O estudo permanente é a nossa missão e a exigência do mundo atual. Educação ao longo da vida, como tem propagado a nossa Unesco, mas eu quero lembrar aos jovens, educação, um tesouro a descobrir. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Eu é que agradeço essa oportunidade e essa agradável conversa. Muito obrigado. Neste próximo domingo, às 14 horas, no programa Educação, um Tesouro a Descobrir, uma entrevista com o ilustre ministro Gilmar Ferreira Mendes, membro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Não percam, é muito importante essa oportunidade. Domingo, às 14 horas.